Pronto, pessoal, retornando. Tu lembra que eu te deixei uma pergunta antes do intervalo? Foi o seguinte, ó. Quando o particular consegue provar ato, dano e nexo causal, o Estado tem que pagar uma indenização ao particular. Beleza. Mas o que eu te perguntei foi, toda vez, sempre que o particular conseguir provar que existia um ato, um dano e um nexo causal, será que sempre o particular recebe a indenização? Sempre não. Sabe por quê? Porque todo mundo tem direito de defesa. E o Estado também tem direito de defesa. E pode ser que nessa defesa o Estado consiga alegar algum excludente. O que é excludente? É excludente de responsabilidade. Então, em algumas situações, o Estado exclui a responsabilidade dele. Aí, quando ele exclui a responsabilidade dele, ele não vai ser mais obrigado a pagar aquele tipo de indenização. Tranquilo? Vamos ver no slide. Vem para cá comigo. Estão vindo para cá. Copiou esse desenho, pessoal? Guarda aí, esse daí tá bonitinho para tu botar no teu quarto. Deixa eu voltar para cá, que a gente viu a parte da Constituição. Aí eu quero ir agora para as excludentes. Quando se fala em excludente, deixa eu colocar logo aqui, que excludente é excludente de responsabilidade. Excludente é excludente de responsabilidade do Estado, ou seja, o Estado exclui a sua responsabilidade. Então, é excludente de responsabilidade do Estado. Se o Estado exclui sua responsabilidade, não é isso? Muito prático. O Estado, então, vai ser obrigado a pagar algum tipo de indenização ou não vai ser obrigado? Não, né, pessoal? Se ele exclui a responsabilidade, o Estado não vai ser obrigado a pagar absolutamente mais nada. Quais são as excludentes? Vou só grifar, tá? Tem 3. Culpa exclusiva da vítima, força maior. Ó, para prova, caso fortuito e força maior, a mesma coisa, tá? Né? Culpa exclusiva da vítima, força maior, que pode aparecer na sua prova também, caso fortuito, e culpa de terceiro. Culpa de terceiro. Vamos devagarzinho para a gente analisar cada uma dessas excludentes com exemplo. Imagina a seguinte situação, vou te dar um caso real, que eu fiquei muito assustada quando eu vi esse caso real, porque doeu só de imaginar a cena. Veja bem, olha o caso. Primeiro de tudo, você já viu, né? Pode não ter visto pessoalmente, mas já soube de história de gente querendo se matar, né? Aí a pessoa geralmente fica lá no prédio. Eu vou pular. E quem anuncia muito que vai pular, não vai, não é isso? Porque quem pula, simplesmente chega e bum, pula. Não fica eu vou pular. Mas não é isso. Existem práticas de suicídio, infelizmente existe isso. Só que teve um tipo de suicídio que me chamou muita atenção, porque dói só de imaginar. Tinha um cidadão que ele estava aqui, ó, perto da linha do trem, da concessionária do trem. Quando o trem da concessionária foi chegando, ele simplesmente se jogou na frente, bum, morreu esbagatado. Eu fiquei pensando, o que leva uma pessoa a tamanho desespero de se jogar na frente de um trem e se suicidar dessa maneira? Só que vocês acreditam que depois eu vi uma reportagem dizendo que isso é super comum? É comum as pessoas se matarem na frente da linha do trem. Eu não consigo processar muito essa informação, mas diz que isso é um tipo de acidente não, suicídio comum. Mas imagina o seguinte, tem um caso que foi em São Paulo que aconteceu, que chegou a decisão lá no STJ. O que eu vou te falar é o que o STJ disse, tá certo? Tava aqui o cidadão, quando o trem chegou, ele se jogou, morreu. Aí a família dessa pessoa que se suicidou entrou com um processo contra a concessionária, dizendo o quê? Dizendo que existia um ato, que foi a passagem do trem, que causou um dano, que foi a morte do familiar, e o dano foi pelo trem, então teve nexo causal. Aí entrou com ação contra a concessionária, responsabilidade objetiva. Só que a concessionária tem direito de defesa, todo mundo tem. Aí quando a concessionária foi se defender, ela se defendeu dizendo o seguinte, meus pêsames, teve ato, dano e nexo causal, mas nesse caso específico, a culpa foi exclusiva de quem? Da vítima. A culpa foi só dela, sendo só dela, eu Estado, eu concessionária, excluo a minha responsabilidade. E o STJ diz que a concessionária não teria a obrigação de indenizar, por quê? Porque nesse caso existiu culpa exclusiva
da vítima. Isso foi um caso em São Paulo, mas deixa eu puxar aqui para a terrinha, aqui em Recife já teve caso assim também, porque você deve saber que aqui em Recife nós temos belas praias, estou fazendo uma propaganda hoje, né, de Olinda, Recife, eu devia ser patrocinada pelo governo do estado de Pernambuco, mas tem um problema, o mar aqui é lindo, é quentinho, a água, não é isso, é cristalina, mas tem uns peixinhos dentro, né, chamado tubarão. Então aqui é lindo, a gente tem o mar, a água é 30 graus, maravilhosa, só que você não pode entrar não, tá? Que é cheio de tubarão. E não é brincadeira não, tá? Quando você escutar que tem tubarão de com força. Eu já vi um ataque de... Hã? Ah, em Porto de Galinhas tem não, tá, pessoal? Em Porto de Galinhas pode ir pra lá, eu tô falando só de Recife. Eu já vi um ataque de tubarão na minha frente, na frente do meu prédio, sabia, Manuel? Um ataque de tubarão, arrancar essa parte do moço na minha frente. Então existe muito tubarão, mas pode ir para as praias, tá? Porto, Tamandaré, pode ir, só em Recife, que é mais perigoso, né? Porque senão eu tô espantando o turismo. Eu acabei de ser demitida pelo governo do estado agora. Mas tem tubarão. Só que imagina o seguinte, quando você chega aqui em Recife, que você vai na praia de Boa Viagem, é cheio de placa, escrito, área sujeita a ataque de tubarão. Não sabe em português? Tem inglês, né? Não vou falar inglês não, tá? Mas tem lá escrito em inglês. Não sabe ler? Tem a placa de um tubarão, não é isso, cortada assim para você não tomar banho. Você chega numa pracinha que vende camisa, esses negócios, tem a foto de um tubarão dizendo, fui em Recife e voltei. E o bizarro que é a foto de um tubarão branco, que é o único que a gente não tem. Eu fico com medo dele olhar e querer se integrar, sair da Austrália e vir para cá nadando rumo aos próximos. Mas em tudo que é canto existe tubarão. Imagina o seguinte, a pessoa ela entra no mar, mesmo sabendo que tem tubarão, tem bombeiro para tudo que é canto. Imagina que o bombeiro mandou a pessoa voltar, a pessoa não volta e ela é atacada por um tubarão. Dá para processar o Estado? Dá não, você vai perder, viu? Porque nesse caso é culpa exclusiva de quem? Da vítima. Você assumiu o risco ao entrar. Tem placa em tudo que é canto, tem posto em tudo que é canto, tem bombeiro em tudo que é canto. Se você entrou, é culpa exclusiva sua. Então entra como culpa exclusiva da vítima numa situação dessa. Professora, eu sou turista. Você chegando aqui, você vai ver, é placa em todo canto. Todo mundo te avisa, barraqueiro te avisa, todo mundo te avisa que tem tubarão no mar. Então, nesse caso, já existiram algumas ações aqui no estado, dando, não é isso, a liberdade do Estado não pagar, dizendo que nesse caso existia culpa exclusiva da vítima. Então, dei um exemplo lá do trem e dei um exemplo do tubarão. Tranquilo até aí? Só que deixa eu ir para um outro exemplo. Deixa eu pegar aqui algumas... Ah, isso aqui não dá para arrancar. Vamos fingir que isso aqui é carro. Vamos fingir. De noite, quando você está dirigindo, de vez em quando o sinal não fica piscando amarelo? Quando o sinal fica piscando amarelo, o que que isso significa? Pare, olhe... E se não tem ninguém, passe. Não é roleta russa, sabe? Porque tem gente que acha que piscando é corrivar. Não é. Isso é roleta russa, é outro nome. Então imagina que está aqui um cruzamento, ó, 2 carros, né? Aqui estão os 2 carros. Aí o sinal estava piscando de amarelo. Aqui é um carro de um particular, aqui é o carro da administração pública. Os dois viram o sinal piscando e simplesmente foram, buf! Quando foram, os dois bateram. Tanto o carro do particular quanto o carro da administração tiveram um acidente aqui. Eu te pergunto o seguinte, a administração, a pessoa, esse agente, teve culpa? Teve, que ele passou sem olhar. Só que ele teve culpa sozinho? Não, porque o particular também passou sem olhar. Perceba que tanto a administração quanto o particular tiveram culpa nessa situação. Então isso se encaixa como culpa exclusiva da vítima? Não, se encaixa como a tal da culpa concorrente. O que é culpa concorrente? Teve culpa tanto o particular quanto a própria administração. Então, nesse caso, o Estado exclui a sua responsabilidade de indenizar? Não, o Estado indeniza, só que indeniza no valor menor, já que o particular também teve culpa. Vamos anotar que fica mais fácil. Vem para cá comigo. Então, vindo para cá, a excludente de responsabilidade é quando existe a culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima. Agora existe a tal da culpa... Deixa eu botar um nome culpa só para apagar aqui. Existe a tal da culpa concorrente. O que é a culpa concorrente? É quando tem culpa tanto o Estado quanto o particular. A culpa concorrente, ela não exclui a responsabilidade
ela não exclui a responsabilidade do Estado. Veja a palavra não, não exclui. Se não exclui, o Estado vai ter que indenizar. Mas é claro que nesse caso, como a vítima também teve culpa, o Estado indeniza, só que indeniza em um valor menor. É a chamada assim, ó, vamos ver o quanto de culpa teve cada um para ver o quanto que eu vou pagar nessa situação. Então, só para resumir, todo esse primeiro ponto daí, da primeira excludente, percebe o seguinte raciocínio. Quando o particular não teve culpa de nada, nada, mas existiu ato, dano e nexo causal, o Estado paga uma indenização a este particular e a indenização vai ter que reparar todo o dano. Quando só o particular teve culpa, o Estado não teve culpa nenhuma. Quando é culpa exclusiva da vítima, o Estado é que não paga nada. Estão percebendo? A culpa só do Estado, o Estado tem que pagar por todo o dano. Culpa só do particular, o Estado não paga nada. Agora, quando é culpa concorrente, o Estado paga. Só que paga um valor menor, porque eu vou fazer uma compensação para ver o quanto que o Estado tem de obrigação em reparar aquele dano. Tranquilo essa primeira excludente? Vamos para a próxima. A próxima é força maior. Manuel, tu consegue deixar aqui grande? Pronto. Só para eu poder não precisar sumir do vídeo. Então, essa força maior daqui, ó, você vai pensar o seguinte. É quando existir algum evento envolvendo a natureza. São os exemplos que aparecem na tua prova. Alguma situação envolvendo a natureza. Vamos pensar em alguns exemplos aqui. Deixa eu pensar em exemplos reais. Pronto. Há um tempo atrás, teve um vendaval em Santa Catarina. Não foi o pessoal de Santa Catarina que está assistindo. Foi uma cidade que eu não lembro o nome, mas foi junto de Chapecó. Eu decorei que é Chapecó porque eu tenho um amigo de Chapecó lá, não é isso? Então, abraço para o pessoal de Santa Catarina, mas teve esse vendaval. Depois vocês me confirmam onde foi. Foi lá para o interior do estado. E esse vendaval, ele veio e destruiu por completo uma cidade. Destruiu. Destruiu casa, destruiu comércio, destruiu a cidade. Mas tudo foi causado por um vendaval. Imagina que eu tenho um comércio nessa cidade de Santa Catarina que teve o vendaval. Imagina que existiu um ato que foi o vendaval. Causou um dano. O dano foi a destruição do meu comércio. O dano foi pelo ato, então teve nexo causal. Mas se eu tentar processar a prefeitura ou o estado de Santa Catarina, eu vou ganhar alguma indenização? Não, sabe por quê? Como é que poderia ser evitado isso? Não dava para evitar. Não dá para botar uma placa, vento, desvie, vá por aqui. Não é isso, não passe na minha cidade. Então é completamente imprevisível e incontrolável. Então, sendo uma força maior, exclui a responsabilidade do Estado. Imagina uma outra situação, um terremoto. O Brasil nunca tem terremoto. Imagina que do nada, né? Porque desgraça do jeito que só muita, né? Então imagina que começou a ter terremoto aqui. Quando deu terremoto, digamos que esse estúdio foi abaixo. Vou até bater a madeira, né? Isso vai que não terremoto aqui. Então imagina que deu um terremoto, esse estúdio veio abaixo. Teve ato que foi terremoto, teve dano porque acabou com esse estúdio e teve nexo causal. Mas o Estado tinha como evitar isso? Não, completamente imprevisível, é força maior. O Estado exclui a sua responsabilidade. Imagina que eu estou lá na minha casa, calmamente olhando o mar. Aí do nada o mar chupa. Meu nego, quando o mar chupa, é porque depois disso vem o quê? Um tsunami. Eu penso logo, se você está lá na beira-mar, olhando o mar recuando, o que você faz? Corre, vai dar tempo não. Abra logo uma cidra e morra com luxo, não é isso? Morra com... Mano, tá se estourando de rir aqui. Morra com luxo. Você abre uma cidra e diz, vou ver de camarote. Não vai ter o que fazer mesmo? Não vai dar para viver mesmo? Então imagina que eu tô lá, vi o mar chupar. Quando o mar chupou, veio onde? Bum! Deu um tsunami. Destruiu tudo. Tem como responsabilizar o Estado? Não, porque são situações de força maior. Evento da natureza é incontrolável e imprevisível. Professor, e chuva? Guarda o exemplo da chuva, tá? Porque chuva eu vou falar um pouco mais para o final. Alguns exemplos a gente vai fazer uma diferença de quando é omissão e quando é força maior. Guarda, que mais para frente eu falo. Beleza até esse ponto? Então a gente já viu duas excludentes. Culpa exclusiva da vítima e já viu também agora a força maior. Está faltando a terceira excludente, que é a culpa de um terceiro. Imagina a seguinte situação, Manuel vai morrer de novo, no exemplo. Já foi raio, já foi tudo, vai morrer de novo. Imagina que eu tô vendo o Manuel aqui, ó, esperando pegar o trem. Ele está aqui esperando pegar o trem. Mas tu lembra lá no começo que eu disse que eu tinha um problema com ele, que ele tinha feito bullying comigo? Aí eu fiquei aqui, ó, do lado dele.
só esperando o trem chegar bem pertinho. O trem chegar bem pertinho. Quando o trem chegou pertinho, eu digo, toma, desgraçado, esse é teu destino. Bum! E empurrei ele na linha do trem, o trem passou por cima e ele morreu. Né? E ele morreu. Percebe a seguinte situação. Imagina que a família dele processa a concessionária do trem, dizendo que existiu ato, dano e nexo causal, provando essas 3 situações. Só que a concessionária, quando for se defender, vai dizer, meus pêsames, família de Manuel, mas esse ato foi praticado por culpa de um terceiro. Ou seja, se a família quer processar alguém, não é o Estado que a família vai processar o terceiro que cometeu aquela irregularidade. Estão percebendo? Então, nessas 3 situações, o Estado exclui a sua responsabilidade de indenizar. Ou seja, até pode ser que exista ato, dano e nexo causal, mas o Estado não vai ser obrigado a pagar nenhum tipo de indenização. Até aí, tranquilo? Beleza? Eu vou sumir porque eu quero só slide agora. Sumindo. Bom, então, só para você ver aí. Aí eu quero voltar aqui para um ponto que eu tinha pulado, que eu pulei de propósito e eu te avisei que eu ia pular. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Tu lembra que na responsabilidade objetiva, a gente pulou esse ponto e esse ponto? Pronto. Porque aqui a responsabilidade objetiva, ela fundamenta o dever do Estado de indenizar na noção de risco, ou seja, como o Estado está assumindo o risco da atividade, o Estado vai ter que indenizar. Só que tem 2 tipos de risco, risco integral e risco administrativo. Só que para a gente entender melhor, adivinha o que a gente vai fazer? Desenhar. Beleza. Deixa eu passar aqui para eu poder montar um esquema com vocês. Veja bem, essa responsabilidade objetiva pode ser fundamentada na teoria do risco administrativo ou pode vir a ser fundamentada na teoria do risco integral. Então, olha, a responsabilidade objetiva, deixa eu botar só amarelo. A responsabilidade objetiva, ela fundamenta o dever de indenizar do Estado na noção de risco. Só que o risco pode adotar a teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral. Vou logo te dizer o seguinte, como regra, basicamente que generalíssima, 99% dos casos, se adota no Brasil o risco administrativo. Porque o risco integral é completamente a exceção. Completamente a exceção. A gente já vai ver em que situações existe o risco integral. Então, se falar em responsabilidade objetiva na sua prova e não falar qual tipo de risco que está sendo adotado, você automaticamente vai pensar que é o risco administrativo. E o que é esse risco administrativo? Aqui esse risco administrativo admite que o Estado ele alegue alguma excludente de responsabilidade. Que excludentes? As que a gente acabou de falar, pessoal. Culpa exclusiva da vítima, força maior e culpa de terceiro. Então, percebe que nesse caso daqui, ó, se admite a alegação de que de excludentes de responsabilidade. Então, o Estado, ele tem como excluir a sua responsabilidade, que foi o que a gente acabou de falar. Só que quando é risco integral, o risco integral não admite que o Estado alegue as excludentes de responsabilidade. Quase que não cabe. Então, aqui, no risco integral, não se admite
a alegação de excludentes. O que eu estou querendo dizer com isso daqui? Que no risco integral, o Estado sempre, é sempre mesmo, tá? Sempre vai ser obrigado a indenizar, ou seja, aconteça o que acontecer, mesmo sendo culpa exclusiva da vítima, mesmo sendo força maior, mesmo sendo culpa de terceiro, o Estado sempre vai ser obrigado a indenizar. E quando é que existe esse risco integral? Existe nos seguintes casos, ó, na sua prova, ou ele fala expressamente no risco integral, ou ele expressamente dá os exemplos, porque se ele não for expresso, você vai presumir que ele está falando do risco administrativo. Quais são as situações de risco integral? A situação de existir o dano nuclear, a situação de existir um atentado terrorista em aeronave, isso aqui foi por causa do 11 de setembro, ou o dano ambiental. Então, na sua prova aparecem os exemplos. Não aparecendo o exemplo, não falando em risco integral, você vai presumir que ele está falando do risco administrativo. Então, antes de eu dar o exemplo, perceba, a regra é essa, ó. A regra é quando um particular entra com ação contra o Estado, regra, o Estado consegue excluir a sua responsabilidade se existir algum excludente. Agora, se tiver, naquele caso, se adotando o risco integral, que acontece nas situações de dano nuclear, na situação de atentado terrorista em aeronave e na situação de dano ambiental, aconteça o que acontecer, o Estado sempre vai ser obrigado a pagar uma indenização. Vamos lá, devagarzinho, para a gente entender isso daqui. E eu vou começar falando no dano nuclear. Eu vou começar até com um exemplo que não é brasileiro, mas é um exemplo bom para a gente visualizar. Bom assim, não bom o que aconteceu, mas bom para a gente visualizar a situação. Tu lembra daquele acidente no Japão de Fukushima? Aquela usina, não é isso? Nuclear, onde deu um tsunami, deu um terremoto, as paredes da usina de Fukushima, elas romperam e começou a vazar radiação. Tu lembra? Isso aconteceu, não sei quantos anos não, porque o tempo está passando tão rápido, mas aconteceu alguns anos atrás. Então, deu um tsunami, deu um terremoto, rompeu a barreira da usina nuclear e começou a vazar radiação para tudo que é canto. Imagina que isso fosse no Brasil, para eu poder usar a lei brasileira nesse caso. Isso foi um dano nuclear, sim ou não? Claro, começou a vazar radiação para tudo que é canto. Só que vocês perceberam que o dano nuclear foi fruto de um tsunami, foi fruto de um terremoto, ou seja, é evento da natureza, é força maior. Só que as pessoas que foram prejudicadas, se processarem o Estado, não têm direito a receber uma indenização ou tem? Tem, porque dano nuclear é risco integral, ou seja, aconteça o que acontecer, pelo motivo que for, o Estado sempre vai ser obrigado a pagar uma indenização, mesmo nesse caso, que foi o caso onde existiu uma força maior, que foi um evento da natureza, porque o Estado não consegue excluir a sua responsabilidade. Esse foi um exemplo no Japão, mas no Brasil a gente tem um exemplo, é porque o exemplo é tão bizarro que dá raiva de dar. Teve, eu não lembro qual foi o local, acho que foi Mato Grosso, foi no Centro-Oeste, eu não lembro exatamente onde foi. Mas há uns anos atrás teve um maluco que pegou um machado, invadiu o hospital, quebrou um equipamento. Quando quebrou o equipamento, pegou um tubo, aí dentro do tubo tinha um líquido azul, aí ele quis virar um Smurf, quebrou o líquido azul, quebrou o tubo, pegou o líquido azul, passou no corpo dele, achou pouco, saiu passando também nas crianças que estavam na rua. Só que aquele líquido azul era césio-23, uma substância altamente radioativa. Resumindo, ele morreu, as crianças morreram e a cidade ficou interditada por um tempo. Percebe o raciocínio? Quando ele pega o machado, ele quebra a máquina, quebra o tubo e ele passa o líquido nele mesmo. Tu concorda comigo que é culpa exclusiva da vítima? Sim, só que césio-23 é uma substância radioativa e aquilo causou um acidente nuclear. Resumindo, a família dele se entrou com pedido de indenização contra o Estado, não teve direito de receber a indenização? Teve? Teve, porque aconteça o que acontecer, o Estado sempre vai ser obrigado a pagar algum tipo de indenização.
Concorda que as crianças que morreram na rua foi porque ele passou o líquido nas crianças? Então foi culpa de um terceiro. Mas mesmo assim, se a família da criança processar o Estado, não tem direito a receber indenização ou tem? Tem. É o que eu te disse, dano nuclear, aconteça o que acontecer, o Estado sempre vai ser obrigado a pagar algum tipo de indenização. Tranquila essa lógica? A mesma lógica serve para atentado terrorista em aeronave e para dano ambiental. Imagina que deu, não é isso, um ataque terrorista em uma aeronave, veio um terrorista, Deus me livre, explodiu tudo, não é isso? A União, que é a responsável pelo transporte aéreo nacional, ela pode ser chamada a responder, sim ou não? Sim. Tu concorda se é ato terrorista? É culpa de um terceiro? É, mas dane-se. A administração pública, o nosso país, assinou um tratado onde ela se obriga a reprimir atentados terroristas em aeronave. Isso é muito fruto do 11 de setembro, não é isso? Onde começou a existir toda essa preocupação contra atentados terroristas. Então, aconteça o que acontecer em uma aeronave, aconteça o que acontecer, a União, que é a detentora do serviço público, pode vir a ser chamada a reparar aquele dano, porque o risco, nesse caso, é do tipo risco integral. Então, o Estado sempre vai ser obrigado a pagar algum tipo de indenização. E a mesma lógica serve também para o tal do dano ambiental. Como assim dano ambiental? Imagina que tinha um cargueiro da administração pública com petróleo dentro. Só que deu um tsunami, o cargueiro virou. Quando virou, manchou aqui o nosso mar de petróleo. Tu concorda comigo que foi força maior, foi um evento da natureza? Só que poderia a administração pública alegar que foi força maior para não reparar aquele dano, ou seja, não, foi um tsunami que virou meu navio, então eu não tenho obrigação de, não é isso, reparar o dano que eu causei aqui no mar. Dane-se, se é dano ambiental, se a natureza sofreu um dano, automaticamente a administração está obrigada a reparar aquele dano. Se do nada, por muito calor, deu uma queimada em uma floresta, tu concorda comigo que é força maior, foi o calor. Mas dane-se, a administração assumiu o risco integral. Então aquele dano vai ter que vir a ser reparado. Mas olha a lógica para tu não errar em prova de concurso. A lógica é o seguinte, ó. Se não é isso, não falar nada na sua prova, só falar em responsabilidade objetiva, tu segue a lógica do risco administrativo. Ou seja, a lógica é que o Estado consegue excluir a sua responsabilidade, alegando algumas das excludentes, culpa exclusiva da vítima, força maior ou culpa de terceiro. Agora, quando na sua prova falar no risco integral ou der exemplos como dano nuclear, atentado terrorista em aeronave ou dano ambiental, você sabe que ele querendo risco integral na questão é aconteça o que acontecer, o Estado sempre vai ser obrigado a pagar a indenização, porque não tem como ele excluir a sua responsabilidade. Até aí, beleza? Tranquilo, facinho? Então, volta só para o material para o pessoal copiar. Pronto, sumi aqui. Dei uma copiada nessa parte daqui. Porque eu vou querer fazer agora só algumas observações. Vê só. A gente já sabe o seguinte, vamos mudar, tá, pessoal? Já copiou, né? Pronto. A gente já sabe o seguinte. Que na responsabilidade objetiva, se precisa existir um ato, um dano e um nexo causal. Esses são os fundamentos aqui da responsabilidade objetiva. Só que o que eu quero falar com vocês é o seguinte, ó. A gente tem que perceber que esse ato que foi praticado pelo agente da administração pode ter sido um ato ilícito ou pode ter sido um ato lícito. O dano pode ter sido material, pode ter sido moral ou pode ter sido estético. Nexo causal não tenho o que falar, porque nexo causal a gente já sabe que é simplesmente o seguinte, ó. É simplesmente dizer que existe uma relação daquele ato com aquele dano.
Só que eu quero falar com vocês do ato lícito, do ato ilícito, do dano material, moral e estético. Só que para falar desse ponto, nesse bloco não tem mais tempo. Então vai comer o resto do pacote do biscoito que daqui a pouco a gente volta.